Bom dia! Bom dia, gente! Vamos esperar alguns minutinhos para o pessoal entrar. Mais uma semana, mais uma quarta-feira. E hoje o tema, gente, é um tema um tanto polêmico, mas que vocês têm me pedido muito lá no direct, né? Até nas caixinhas de pergunta, vocês sempre me perguntam sobre esse tema, né? O tema da paternidade responsável, da abertura à vida. Surgiu recentemente alguns boatos, polêmicas, o povo gosta de fazer polêmica, né? E aqui quem me acompanha já faz um tempo, desde 2018 eu falo sobre esse tema, né? Desde 2018 é um tema muito que toca o meu coração, é um tema que eu procuro viver, né? Aquilo que a igreja nos ensina e estudado muito, né, gente? Porque as pessoas hoje pecam sobre esse assunto por falta de conhecimento. Né? Lá na Bíblia já diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E é exatamente isso, né? Esse tema nada mais quando se gera essas polêmicas, tanto de falta de noção de algumas coisas, por falta de conhecimento, né? Ontem eu falava com uma aluna no direct e ela me relatava, né, o quanto na cidade dela alguém, infelizmente, dentro da igreja, aconselha os seus fiéis a fazer laqueadura, porque da onde já se viu, né? E ela contando pra mim que naquela região dela todo mundo faz laqueadura, né? E que é normal e que não existe essa história de pecado, que não é bem assim, que esses documentos da igreja são retrógrados, né? E assim por diante. São coisas que a gente escuta e não é só de um lugar. Passeando já por algumas dioceses, algumas pastorais, a gente tem visto que é muito comum, né? A gente tem visto que é muito comum que é muito comum essa dinâmica de falta de conhecimento, né, das pessoas. E aí os líderes acabam não formando de forma adequada diante desse tema. E aí surgem pessoas que não, zero conhecimento, né? E muitas vezes isso começa pela própria formação intelectual, assim. Porque se a gente for pensar e avaliar, quando nós paramos para pensar, são coisas meio óbvias, né? Não são coisas que, poxa, tá tudo bem, né? Como, por exemplo, às vezes as pessoas me mandam mensagem no direct e elas perguntam, Bia, tem como eu ter engravidado tal dia? Eu tive menstruação tal dia, engravidei tal dia. Vocês começam a pensar que poxa, eu tô desconfiada de engravidar, se eu tô grávida ou não, vou lá fazer um teste de gravidez, não vou perguntar no direct de alguém. E não tem problema nenhum essas perguntas, tá? Eu respondo todas elas. Mas o que eu quero que vocês pensam é que se eu tenho uma dúvida, se eu posso ou não estar grávida, e que me leva a perguntar no direct para um desconhecido, se eu posso ou não estar grávida, o assunto geral, a paternidade responsável, a abertura à vida, vai ser algo mais grave ainda, que a pessoa não vai nem saber, não vai nem querer chegar perto, sabe? Então, muitas vezes, o que nós precisamos levar às pessoas é o conhecimento e a própria verdade de uma forma muito amorosa, né? Então, o tema de paternidade responsável, abertura à vida, não é para ser tratado de uma forma de apontar dedo, né? Porque vocês estão errados, porque vocês são pessoas não sei o que. Não é assim que nós trabalhamos esses temas. São temas que nós precisamos de muito amor e muita dedicação. Ontem eu falava com essa minha aluna, que ela comentava sobre laqueadura na cidade dela, e eu então propus a ela, eu falei, olha, então se você tá achando tão ruim assim, e realmente está algo muito ruim dentro da sua paróquia, seja você exemplo, né? Então, seja a melhor usuária do método de ovulação Billings da sua cidade, né? Depois disso, vai lá, faça o curso de formação de instrutor do método de ovulação Billings e ensina o método Billings para todo mundo aí, mostra que é possível, seja você a diferença. Ao invés de você sair contando para todo mundo na internet que a sua cidade é a cidade de mais laqueadas do Brasil, né? Então vai lá, toma uma atitude concreta, seja a melhor usuária e ensine, né? Ensine para mudar a realidade. Porque quando nós estamos
Nós precisamos fazer o quê? E o Miguel, há umas 2 semanas atrás, a gente foi assistir São Maximiliano Kolbe, né? O filme que está no cinema, um filme sensacional para as crianças e pra gente também. Eu chorei assistindo o filme. E o Miguel veio de lá com o pensamento de que nós precisamos amar o pecador e rejeitar o pecado. Isso foi algo que ficou muito forte pro Miguel, né? Primeira coisa que ele falou quando o pai perguntou como tinha sido o filme, ele falou isso. Hoje, se você pergunta para ele o que ele aprendeu do filme, ele vai falar isso, né? Ele teve essa concepção de que o primeiro passo nós precisamos amar o pecador e rejeitar o pecado. É dessa mesma forma que nós vamos ensinar sobre abertura à vida e paternidade responsável, né? A tua vizinha usa anticoncepcional, você vai olhar para ela e falar: ui, você usa anticoncepcional, não quero ficar perto de você. Não é assim que nós temos que agir, né? O anticoncepcional sim é pecado, o coito interrompido sim é pecado. Só que diante de toda essa situação, se você simplesmente afasta as pessoas do seu lado, você perdeu a oportunidade de ajudá-las, né? Você perde a oportunidade de conversão dessas pessoas, né? Bom dia, Ali. Bom dia. Então, nós não podemos perder as oportunidades de ajudar as pessoas diante de um tema tão importante, que é o tema da família. Não tá sem som, não. Tá todo mundo me ouvindo, gente? A Renata falou que tá sem som. Vocês estão me ouvindo bem? É pra tá normal? Alguém confirma aí se vocês estão me escutando? Eu tô falando já faz um tempinho e é pra tá normal o tempo. Tá normal, beleza. Tá ok, perfeito. Então talvez seja o Instagram da Renata. Tá bom. Ok, tá normal. Vamos retomar. Então, esse tema é um tema que nós precisamos ter muito cuidado para tratar com outras pessoas, né? É um tema que tem muito conhecimento, tem uma base muito profunda, né? A gente consegue, é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero apresentar alguns documentos importantíssimos que de nada adianta. Gente, eu sempre digo assim, ó, vocês querem aprender sobre paternidade responsável, vão na fonte, sabe? Vão na fonte, estudem. Até ontem, numa das caixinhas de pergunta, uma moça falou: Bia, eu quero me aprofundar no tema paternidade responsável. Quais são os livros que eu preciso ter? Né? Então, eu vou mostrar esses livros aqui para vocês hoje. Eu quero que vocês se aprofundem diante desses temas, para que vocês não fiquem no raso sobre esse assunto. Né? Não tem como vocês ficarem no raso. E não é comprando curso na internet sobre esse tema, não é vendo muitas vezes, vi a live da Bia, agora eu tô craque em paternidade responsável. Não, gente. Aqui é só uma entrada ao tema, é só uma introdução ao tema. Provavelmente alguns termos, algumas coisas você pode não compreender. Então, é de responsabilidade sua o aprofundamento nesses temas. O estudo desses documentos, o olhar específico para cada uma dessas coisas, sabe? Então, nós não podemos ser irresponsáveis de simplesmente porque eu escutei que abertura à vida é ter muitos filhos, que eu vou ter todos eles, eu vou ter muitos filhos sendo irresponsável diante disso. Né? Então, nós temos a paternidade responsável e a abertura à vida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a abertura à vida é algo que nós nos comprometemos diante do altar. Então, quando nós casamos, nós falamos que nós receberemos todos os filhos que o Senhor nos mandar. Certo? A gente fala no altar isso. Então, a abertura à vida é ter os filhos que o Senhor nos mandar, aceitá-los, né, com muito amor e dedicação. A paternidade responsável adentra a esse tema, iniciando lá na Caixa Canube, se concretizando esse tema de paternidade responsável na Humane Vitae, né? Ele se concretiza, então, esse termo, e como que a paternidade responsável age diante da abertura à vida, né? Então, a paternidade responsável, ela vem nos ensinar a fazer os espaçamentos adequados se houver os motivos justos. Então, se, por exemplo, você está diante de uma situação financeira gravíssima,
Você e seu esposo conversam e entendem que precisa espaçar uma gestação nesse momento, diante dessa situação grave. Então você tem né, o dever, como um dever perante a sua família e exercer uma responsabilidade de espaçar uma gestação. E aqui que tá um termo muito bacana de espaçamento e de evitar. Quando nós evitamos coisas ruins. Eu gosto muito de... Uma moça falou uma vez pra mim assim, eu achei até engraçado. Ela falou, olha, a gente evita coisa ruim. Né? E filhos não são coisas ruins. Filho é graça, filho é bênção. Né? E a gente precisa de entender isso. Que filho não é algo ruim. Mas que sim, em alguns momentos nós vamos precisar espaçar esses nascimentos. Como, por exemplo, do meu primeiro filho para minha segunda filha, quando eu engravidei do Gabriel, né, antes da Heloísa. Do Miguel para o Gabriel foram 4 anos de espaçamento. Para a Heloísa, do Miguel para a Heloísa, né, que daí nós perdemos o Gabriel e depois tive que espaçar mais 6 meses para engravidar da Heloísa. Do Miguel para a Heloísa foram 5 anos. E esses 5 anos foi de justo espaçamento. Nós tínhamos um motivo justo e que demorou 5 anos para mim resolver. Da Heloísa pro Davi, de nascimento, deu 2 anos exatos, né? 2 anos e 2 meses. Deu de espaço entre os dois. Porque foi o tempo de voltar à minha fertilidade. Deu 5 meses de fertilidade, nós vimos que não tínhamos motivo e liberamos novamente. É uma constante avaliação. Essa é a minha realidade de vida. Pode ser que você conhece muitas pessoas por aí que não têm essa realidade de vida e que não precisa fazer esses espaçamentos longos. Na minha realidade, eu precisei fazer da primeira gestação um espaçamento bem longo, foram 5 anos. E foi dessa forma que eu exerci a minha responsabilidade. E outra coisa também que é muito importante a gente dizer aqui nessa live é que é algo de individual, meu e do meu esposo. Nós dois temos que conversar, entender, discernir esse tema de forma muito profunda, para daí, se necessário, poxa, não, eu tô indo com uma pulga atrás da orelha. Preciso saber se realmente é justo o que eu tô pensando. Então você pode ir diante de um sacerdote muito sábio. Então cuidem dos lugares que vocês vão, né? Conheçam esse sacerdote antes para levar esse tema, né? E ali diante disso você pode apresentar toda a sua situação e fazer uma boa avaliação da sua vida, né? Desse espaçamento, se for necessário ou não, né? Então, primeiro passo que nós temos que fazer: estudar o tema paternidade responsável. Né? Então aqui é São Paulo VI, é o Papa, né, que escreveu a Humanae Vitae, a encíclica Humanae Vitae, né, que é essa daqui. Esse material vocês acessam de forma gratuita na internet. Vocês podem comprar tanto esses livrinhos aqui que vem a encíclica toda, né? Tem outros também, eu tenho esse daqui que é a Cástica Nubis, que você pode comprar também, que é um texto sensacional, são cartas encíclicas, né, escritas pelo Papa. Então, aqui né, é um livro que eu estudo bastante, então é um livro que nós estudamos, lemos, né, tiramos várias referências de palestras daqui. Então, tudo que vocês escutam sobre paternidade responsável, os vídeos que eu gravo por aqui, são todos baseados nesses documentos, né? E outra coisa também, tem aqui, ó, André Parreira, esse livro aqui é um livro chamado Paternidade Responsável e Humanae Vitae, o profetismo de Paulo VI na defesa da lei natural, né? Esse livro aqui é um comentário do André Parreira, a encíclica Humanae Vitae, né? E ao título, né? Paternidade Responsável. Então, esse livro aqui do André tem na livraria Pius. Esse aqui é à venda, tá? Esse aqui é de direito autoral, enfim. Esse daqui é à venda. Então, esse daqui é um livro que eu indico para leitura. Eu estou lendo já ele, né? Já comecei a leitura dele. Mesmo não terminado, eu já indico, porque é uma pessoa de confiança, tá? A Júlia falou, você tem muitas alunas que não
muitas alunas não católicas, tenho várias alunas, tá? A maioria não, vamos dizer assim, ó, 70% são católicas e 30% não católicas, tá? Mas aí todas elas sabem, né, que são muito bem respeitadas dentro da escola, então, dentro dos nossos grupos de WhatsApp, eu sempre digo assim, ó, aqui na própria encíclica Humanae Vitae, né? Na própria encíclica, ele diz assim, ó, que é para todos os homens de boa vontade. Então, o ensinamento natural da vida, a defesa da vida, ela não é apenas para católicos, né? Ela é para todas as pessoas de boa vontade, para todas as pessoas que se dizem cristãs, né? A defesa da vida é algo que precisa acontecer. Quanto mais gente, melhor. Então, nós precisamos ter esses conhecimentos muito bem aprofundados sobre vida, sobre família, e eu ensino para todas as pessoas, tá? Eu ensino para todas as pessoas que desejam conhecer esse tema, que desejam se aprofundar nesse tema, não apenas para católicas, não apenas para evangélicas, mas para todas as mulheres que desejam viver uma abertura à vida, uma paternidade responsável. E é muito engraçado, porque aqui no nosso grupo de homeschoolers, eu participei de um grupo por bastante tempo, que a maioria era evangélica, né? E aí, hoje nós convivemos juntas e tal, e muitas delas nos dizem que faz total sentido essa paternidade responsável, né? De partilha, assim, elas dizem pra mim que realmente faz muito sentido esse estilo de vida e que muitas vivem também já dentro da própria igreja, né? Então é um assunto muito bacana de ser tratado também. Por mais que os títulos normalmente são católicos, né? Mas é um título de defesa da vida. Né? A defesa da vida precisa ser de todas as pessoas de boa vontade, como diz a própria encíclica, né? É o meu caso, muitas mulheres de pastor pensam dessa forma. Exatamente, Júlia. Exatamente. Tem muitas pessoas porque a defesa da vida não é uma questão de eu aceito defender a vida ou não, né? Pessoas que acreditam em Deus, que acreditam no Espírito Santo, né? Que acreditam em Jesus, pessoas cristãs, elas precisam defender a vida. E a vida começa através da família, de uma formação de uma família, né? Então não é uma questão assim de que é católico, eu não vou chegar perto. Não faz sentido. A defesa da vida precisa sim ser muito grande. Eu não conheço, né? Mas as literaturas de defesa da vida normalmente são católicas, né? É o grande peso aí, são católicas. Então a gente tem muito material bom que a gente pode utilizar, né? Então, gente, olha só, deixa eu comentar uma coisa com vocês, pra quem não sabe ainda. Dia 1º de novembro, tá acontecendo nesse exato momento a Black Friday das alunas, né? Então, se você que tá aqui já foi a minha aluna alguma vez, ou ainda tem uma oportunidade de renovação que, se eu fosse vocês, eu não perderia de forma alguma, tá? De forma alguma. Mas na não sei se segunda-feira, dia 1º, não lembro qual dia que vai cair dia 1º, mas essa oportunidade irresistível que vai acontecer no dia 1º é só no dia 1º, tá? Vai ter mais alguns dias de Black depois, não se preocupem. Só que o que vai acontecer no dia 1º não repete. E não vou aumentar prazo, porque vai ser algo assim que vocês não vão poder perder. Né? Realmente é algo para vocês não pensarem em outros dias. Então, vocês preparam o cartão, prepara tudo, porque no dia 1º vai acontecer, tá? Mas, gente, vamos voltar pro nosso tema. Então, então esses 3 livros, né? Se vocês que estão querendo estudar agora, né? Querem se aprofundar nos temas, esses são os 3 livros que eu indico para iniciar a leitura. Primeiro, Castica Nubis, né? Vamos ir por ordem cronológica. Então, você pode conhecer a Castica Nubis, tá? Castica Nubis foi escrita por Pio XI, tá? Castica Nubis. Fala sobre a família no geral, tá? Tá aqui. Depois, você vai pra Humanae Vitae, tá? Humanae Vitae. Vai pra lá e faz a leitura dela. E depois, você pode ir pro comentário do André Parreira para simplificar. Tá? Às vezes você não entendeu alguns termos. E qual forma? Eu sei que às vezes você pode pensar assim, Bia, mas é uma literatura pesada, as encíclicas, né? E realmente você vai ter um trabalho maior. Eu tô preparando para vocês aqui, eu vou abrir o módulo gratuito do curso de Frente com Você, que vai ser um módulo com as aulas, com os documentos da igreja.
tá? Eu vou fazer isso, eu vou deixar esse módulo gratuito para todo mundo poder ter acesso a todos esses documentos de forma fácil, tá? Eu vou fazer isso para vocês, para deixar todos esses documentos aqui e algumas literaturas que forem surgindo, eu vou também deixar de forma gratuita nesse módulo, tá? Então ficamos combinados assim. Eu vou abrir um módulo gratuito no curso de frente com você, já para as minhas alunas, porque eu já quero deixar isso para elas. E nesse módulo gratuito eu vou colocar todas as encíclicas direcionadas à família do site do Vaticano, que também já é gratuito, você vai baixar em PDF. E vou deixar também os livros de indicação de leitura, que daí os que você precisar comprar das livrarias, né? Eu deixo lá o título, o link da livraria neste módulo gratuito, tá? Eu vou fazer isso para que você possa ter acesso mais fácil, para você não falar bem assim, Bia, não sei, não consigo achar, não sei como que é, qual que é o nome. Então, até sexta-feira eu vou entregar para vocês esse material de forma gratuita, tá bom? Porque já é gratuito, não faz sentido nenhum eu vender. Essa live eu vou deixar nesse módulo gratuito também, para que vocês possam ter acesso à informação também. Tá? Gente, perguntas sobre paternidade responsável e abertura à vida? Vocês têm? Que aí, se vocês não tiverem mais perguntas, nós encerramos a live de hoje. Quando vai abrir o módulo? O módulo gratuito, eu vou ver se consigo. Eu vou ver com o André aqui, porque é ele que resolve essas coisas aí, né, minha gente? Mas eu coloco nos stories assim que ele tiver liberado o link, tá? Vai ser um módulo gratuito só sobre os documentos da igreja e sobre esse título de paternidade responsável, tá? Então, eu vou deixar esse módulo gratuito para vocês baixarem esse material. Eu vou resolver isso essa semana ainda, tá? Essa semana eu já deixo esse módulo liberado para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema? Se eu não tiver mais nenhuma pergunta, nós encerramos esse material. Essa aula de hoje. O pessoal da Livraria Pius, eles me mandaram vários cardzinhos, assim, de São Paulo VI, com a oração pela vida em gestação e para pedir o dom da vida. Muito legal esse card, a gente pode divulgar bastante ele. Essa grande devoção, né? Paulo VI. Tenho vontade de me abrir à vida, meu marido ainda não aceita. Raquel, é muito comum, né? Poxa, Thaís, não se preocupa. Foi uma introdução só que eu fiz hoje aqui, não foi algo de conhecimento muito aprofundado, né? Eu quero trazer esse tema de forma mais específica para vocês, talvez nesse módulo gratuito. Esse módulo gratuito eu posso fazer lá uma aula exclusiva sobre isso, tá? Porque essa questão, gente, meu marido não aceita, nós precisamos ter responsabilidade com o nosso cônjuge também, né? Nós precisamos amá-lo muito e estudar. Vão direto na fonte. Eu tô aqui para ajudar, para tirar uma dúvida ou outra, para mostrar para vocês o caminho, né? O caminho correto, do que vocês precisam ler. Lembre-se de algo que eu falei muito no começo dessa nossa live. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. O tema de paternidade responsável e abertura à vida, ele serve para mudar a minha vida. Saia com isso na cabeça nessa live de hoje. Nós estamos aqui e você precisa aprender sobre paternidade responsável para mudar a sua realidade de vida. Para que eu, Bianca, mude a minha realidade de vida. Para que assim eu saiba me autoavaliar. Para que eu, junto com a minha intimidade com Deus, saiba o que eu tenho que fazer. Se for necessário, através de uma conversa com um diretor espiritual, com um padre, estudando na fonte, naquilo que realmente é a verdade, para que a minha vida seja um processo de santificação. Para que o meu caminho seja um caminho que agrade o coração do Senhor, não para agradar as pessoas. Não porque as pessoas na internet têm muitos filhos e eu preciso ter também, porque às vezes isso é o chamado dela, não teu. Tá no estilo de vida dela, tá na realidade de vida dela, não na sua. Hoje, o que o Senhor me pede são os meus 3 filhos, né? Então, nós precisamos, eu repeti, eu já falei no começo da live, uma aluna falou que na cidade dela, ela só tem laqueada. Então, eu falei, qual foi o meu desafio que eu falei pra ela? Seja você a melhor usuária do método de ovulação Billing, se torne instrutora e mude a realidade da sua paróquia, da sua cidade. Seja você a mudança que as pessoas precisam, acolhendo o pecador,
e ajudando ela no caminho da boa informação, tá? Então é um tema que a gente precisa ter muito cuidado para lidar, mas nós não podemos de forma alguma deixar de falar a verdade. A verdade é uma só, ela não muda. Tá bom? É pecado usar anticoncepcional, é pecado coito interrompido, é pecado usar DIU, é pecado tomar injeção. Mas nós temos uma solução. Se você tem um motivo justo, há uma solução. Avalie seu motivo justo e mude de vida. Tá bom? Então, no módulo gratuito eu vou deixar também uma aula mais longa para vocês sobre esse tema, pra gente poder conversar, porque senão a gente tem muita coisa para falar aqui. Né? Eu quero trazer com mais intensidade esse tema por aqui sobre a formação da família. E aí a gente vai conversando, tá? Amanhã, gente, na nossa live de quinta-feira, nós vamos falar sobre os primeiros passos no método Billings, tá? O que nós precisamos saber, quais são as coisas iniciais que a gente precisa saber. Amanhã, às 8h30 da manhã, a gente vai falar só sobre como iniciar o método Billings, tá? Então convida um monte de gente, convida a galera pra gente estar amanhã juntas. Meninas, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.